Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 140 do Projeto Bíblia para Iniciantes e a música que eu coloquei, que eu sugeri para preparar o seu coração, o meu coração, é da Nívia Soares, No Centro da Tua Vontade. Que eu e você possamos estar no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estar. Só que para estar no centro da vontade de Deus tem um detalhe. É necessário, é importante conhecer a vontade de Deus. Como que eu e você estaremos no centro da vontade de Deus se nós não sabemos onde é? Então, é por isso que nós estamos nesse projeto de conhecer a vontade de Deus. O projeto da Bíblia, a Bíblia é a vontade de Deus, é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. E através dela nós podemos nos aproximar, ter mais intimidade com Ele, dialogar, receber essa palavra, conversar com Ele e assim se aproximar da vontade dEle. Amém? E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, no capítulo 25 do livro de Atos. Depois de Paulo ter ficado 2 anos encarcerado ali na prisão, sob o comando de Félix. Depois de 2 anos, ele foi sucedido por Pórcio Festo. E nós vamos ler esse trecho aqui. Só que antes de ler esse trecho do capítulo 25, eu quero ler um trecho aqui do capítulo 23, versículo 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, provavelmente deve ter sido um anjo que veio sobre a vida de Paulo, que apareceu ali para ele, falando isso, falando que ele deveria testemunhar em Roma, da mesma forma como ele tinha testemunhado sobre Jesus em Jerusalém. Então era uma palavra, a vontade, falando aqui da vontade de Deus, era da vontade de Deus que Paulo fosse para Roma e que lá em Roma ele também falasse, ele também testemunhasse a respeito de Jesus Cristo lá. Então tinha essa palavra. Paulo já sabia dessa palavra, tinha recebido, sabia dessa vontade de Deus. Então, quando nós temos uma palavra, quando Deus se manifesta e diz claramente, confirmando que a vontade dele é essa, acredite, pode acontecer o que for, ela vai se cumprir. A vontade de Deus vai se cumprir. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa, jamais passará. Amém? Então no capítulo 25, a partir aqui do versículo 1, tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Então ali aqueles maiorais, os sacerdotes, os principais sacerdotes entraram em contato com Festo, que estava ali em Jerusalém durante um tempo, e pedindo para que Paulo viesse para Jerusalém, que na estrada eles armariam uma cilada para matar.
Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo para Cesareia, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, apresentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Já ali a malícia de Festo, querendo levar Paulo para Jerusalém, sabendo que tinha cilada contra Paulo, que os judeus já estavam armando uma cilada para matar Paulo no caminho, na estrada de Cesareia para Jerusalém. Então Festo perguntou isso a Paulo, e a resposta de Paulo: estou perante o tribunal de César, aonde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Falando isso diretamente na cara de Festo, né? Sabendo que Festo estava agindo assim para agradar os judeus. E aí ele termina dizendo que apelo para César. E esse apelo para César era um privilégio, era um direito, né, assegurado ao cidadão que achasse não estar sendo tratado justamente o direito dele. Ele tinha o direito de apelar ao imperador. A lei romana oferecia esse direito ao cidadão romano, e Paulo era cidadão romano, para que, caso ele não estivesse achando justo o tratamento, ou que a justiça estivesse sendo feita, né? Lógico que tinha alguns poréns aí, mas Paulo tinha esse privilégio, e Paulo usou desse privilégio. Então, Festo, tendo falado com o conselho, então Festo se reuniu com o conselho e não teve outra saída senão responder para Paulo: para César apelaste, para César irás. Ou seja, como eu falei no começo, se há uma palavra de Deus, se há uma vontade expressa de Deus na sua vida, acredite, ela vai acontecer. E Paulo utilizou, lógico, da sabedoria, de saber do seu direito como cidadão romano, e também ele estava no centro da vontade de Deus. Nesse tempo que ele ficou na prisão, se ele não tivesse ficado na prisão, talvez ele não tivesse escrito todas essas cartas que ele escreveu. Então, a vontade de Deus, por mais que seja louca, por mais que você esteja passando por uma situação louca, uma situação onde você não entende por que isso está acontecendo comigo, acredite, Deus tem um propósito para isso, tá? E Paulo estava exatamente no centro da vontade de Deus. E com toda a sabedoria ele se portou ali diante do comandante, diante do governador Festo, e ele apelou para o imperador, para César. E com certeza ali agora ele iria para Roma, ok? Então é isso, pessoal, que você tenha essa busca no seu coração, que você tenha uma busca de estar sempre no centro da vontade de Deus, que você busque a vontade dele, que você busque conhecer a vontade dele e fazer a vontade de Deus. Isso dá uma sorte, acredite. Amém?
Então foi um prazer mais uma vez. Estou aqui meu último dia na Tasmânia, olhando aqui para um visual incrível, um mar lindo, agradecendo a Deus por ter nos presenteado com tantas paisagens lindas, com tantos lugares maravilhosos, com tanto. Nós somos privilegiados, é ou não é, gente? Então é isso. Um beijo no coração. Amo você. Deus é bom. Deus é maravilhoso.